Olá pessoal, bom dia. Estamos chegando aqui. Estou chegando, né? Não, estou chegando com mais uma videoaula. Correção, na verdade, né? Correção da atividade que foi passada em ontem, que é sobre o gênero reportagem. Foi debatido em sala ontem, bastante até, né? A gente falou aí bastante desse gênero e teve uma atividade para questão da estrutura, da construção dos recursos que são expressivos no gênero. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo localizar a página, né? Página 128. Inicialmente eu passei apenas as questões de 1 a 4, mas para não perder muito tempo, eu vou vou corrigir as 4, né? E vou também debater as outras que ficaram para gente, para vocês lerem e conhecer, ter mais conhecimento do gênero reportagem. Vai ter depois, né, uma atividade relacionada a esse gênero. Estou aqui preparando e vou levar para a gente trabalhar uma atividade, ser uma atividade de produção, né? Vou ver como é que a gente vai trabalhar essa produção para poder a gente conhecer um pouquinho mais a fundo as características do gênero, e claro, pôr em prática, né, o que a gente vem estudando em sala de aula. Primeira questão, diz assim, ó, os textos ou texto nas redes sociais expõem ainda mais crianças e adolescentes ao consumismo. Que você leu no início desse capítulo é uma reportagem, né? Um dos principais gêneros jornalísticos. A letra A pergunta, né? Que acho que todo mundo iria fazer ou faz, qual é a diferença de uma reportagem para uma notícia? A reportagem apresenta um fato com mais profundidade, ampliando dados estatísticos, fotografia, etc. A gente está falando de fotografia, claro que é escrita, porque tem aliás, as reportagens escritas, vinculadas em internet, revistas, jornais, enfim. Porque tem também as entrevistas orais que são feitas em telejornais ou em televisão e em rádio, né? Bem, em que veículos as reportagens são divulgadas? Veículo é os meios de comunicação onde essas reportagens são publicadas, né? Hoje, com o avanço da internet, a gente já viu que, além dos meios de comunicação convencionais, como rádio, televisão, jornal, a gente tem também revistas e a internet, né? Revista não. Revista já é um meio convencional. Hoje, apesar de estar também no meio eletrônico, né? Mas além do jornal, da rádio, da televisão e da revista, a internet ganhou grande destaque também no gênero jornalístico. Segunda, entre os gêneros jornalísticos, existem os que visam a informação e os que visam o comentário. Tomando por base a reportagem, estudo responda. A que visa o gênero reportagem? Então, ó, visa a informação e ao comentário, né? Porque como a gente já viu, o que difere a reportagem de uma entrevista é que ela é mais aprofundada, né? Mais aprofundada. Então, é comum que o repórter, ao fazer uma reportagem de determinado assunto, ele busque opiniões ou comentários, né, de especialista. Para quê? Para dar mais credibilidade, né, naquele assunto que ele está falando, que ele está, como é que diz, divulgando ou fazendo a reportagem. E, uma vez ou outra, né, o jornalista também pode dar sua expressão, aliás, sua opinião sobre o assunto. Mas o mais comum é que vai falar sobre um determinado tema e a pessoa procura a opinião de especialistas na área. Terceira, uma reportagem, por lidar com o assunto com mais profundidade, apresenta o fato central, o principal tema da reportagem, e alguns fatos complementares, que são informações de temas relacionados ao fato central. Aí a gente está sempre relacionando ao texto que a gente leu lá no início, né, redes sociais, aí vai vir a pergunta, qual é o fato central, ou seja, o principal assunto tratado na reportagem. As novas estratégias usadas pela publicidade para levar a criança e adolescentes ao consumo. Isso aqui é o texto que a gente estudou, né, anteriormente. Tem que estar sempre retomando esse texto, porque esse capítulo vai ser todo baseado, unidade, né, o capítulo não, a unidade vai ser todo baseado nesse texto que a gente leu, que são as redes sociais. Quais são os fatos complementares? As pesquisas feitas pelo Instituto Alana,
o trabalho infantil de influencers, a pesquisa e a obra escrita pela professora Elisa Cruz. C. Qual a importância dos fatos complementares para o leitor que busca entender o fato central? Os fatos complementares ampliam e aprofundam o fato central, trazendo dados e informações que ajudam a compreender o assunto tratado, né, suas causas e consequências. Quarta, a reportagem faz uso de dados estatísticos de pesquisas feitas pelo Instituto Alana Cruz e trecho da entrevista com a professora Elisa Cruz. Qual é o efeito de sentido produzido pela incorporação desses dados de pesquisas e de trecho de entrevista na reportagem? O uso de dados estatísticos e a opinião de especialistas confere maior credibilidade à reportagem, mostrando que ela veicula, né? Ou seja, que ela publica conteúdos verdadeiros e bem fundamentados. B. Com o uso desses recursos, a reportagem consegue produzir melhor efeito da imparcialidade jornalística. Em caso positivo, explique de que forma isso acontece. Então, assim, né, pois ao selecionar dados estatísticos e trechos de uma entrevista com um especialista, o jornal seleciona as informações que mais lhe interessam para compor a matéria, não deixando transparecer seu eventual ponto de vista sobre o assunto. Imparcialidade, pessoal, é falar sem emitir o ponto de vista. Nesse caso aí, se referindo ao jornal ou ao veículo que vai veicular essa reportagem. Então, ele traz opiniões, né, desses recursos, por exemplo, opiniões de pessoas, de especialistas, dados de pesquisa, para que não apresente, para que não deixe aparecer o ponto de vista da revista ou do jornal, enfim, sobre o assunto, porque isso chama-se imparcialidade. A gente fez só até aqui, mas eu vou continuando, né? A reportagem organiza em três partes, dividida pelo início do texto e pelo subtítulo. Tendência de consumismo infantil e mudanças precisam ocorrer. Considerando a relação entre os leitores, levanta hipótese, o que justifica a organização da reportagem em partes. Os subtítulos dividem o texto em partes menores e organizam os conteúdos básicos do texto, facilitando assim a leitura. B. Na parte mudanças precisam ocorrer, a reportagem aponta outro problema legal que envolve o trabalho de influencers. Influencers, qual é esse problema? O problema do trabalho infantil, já que muitos desses influencers estão trabalhando e ganhando dinheiro ao apresentarem produtos. C. Justifique o subtítulo da terceira parte da reportagem. Essa parte recebe o título de Mudanças Precisam Ocorrer, porque a legislação de proteção ao trabalho ainda não prevê casos como esse, por serem relativamente recentes. 6. Como é a estrutura de uma reportagem? Não é uma estrutura rígida, não tem aquela estrutura fixa, rígida, né? O assunto central é apresentado, e em torno dele pode haver informações complementares, como, por exemplo, entrevista, citações, dados de pesquisa, fatos paralelos e etc., entre outras coisas que podem acontecer. Na reportagem, os jornais às vezes deixam transparecer sua opinião sobre um assunto de que tratam. Né? Isso ocorre na reportagem estudo. A reportagem estudo mostra-se predominantemente em pessoas. Releia com os alunos as atividades. A reportagem mostra-se predominantemente em pessoal. 8. Observe a linguagem empregada na reportagem estudo. Copie no caderno a linguagem que é caracterizada de maneira apropriada. Aí tem vários tipos de linguagem, né? Linguagem subjetiva, clara, técnica, coloquial. É claro que a linguagem de uma reportagem tem que ser clara, objetiva, direta, atendendo a imparcialidade e acessível à maioria dos leitores. Que variedade linguística é utilizada? É um texto jornalístico, né? Então, é uma variedade de acordo com a norma padrão. C. Nas formas verbais, que tempo predomina? Que pessoa predomina o presente do indicativo? E lembre que reportagem é sempre a partir de fatos atuais, né? Não tem que ser acontecido necessariamente no momento, mas um fato que está
ganhando destaque ou ganhando mídia, como as pessoas falam, né? No momento. E o pretérito perfeito, que é o passado, uma forma do passado, é pregado apenas no relato e na descrição do caso que motivou a reportagem. Nona, tem aí, ó. Com a orientação do professor, junte-se a alguns colegas para resumir as características básicas do gênero reportagem. Aí copiar o quadro, né? A seguir no caderno e responder as questões de acordo com o que perceberam da reportagem estudo ou de outros textos conhecidos. Pessoal, isso aqui é importante. Isso aqui é a estrutura ou característica do gênero, né? Para se produzir um bom texto, tem que vocês conhecer as características. Primeira pergunta: quem são os interlocutores da reportagem? De um lado, o jornal ou revista, né, o jornalista que assina a matéria, de um outro, público leitor daquele órgão de imprensa ou pessoas interessadas no tema. Então, esse é os interlocutores. Jornal, jornalista ou revista, enfim. E é claro que está escrevendo é porque ele quer atingir um público leitor que tem interesse no assunto. Outra. Qual é o objetivo desse gênero textual? Abordar um tema de interesse da sociedade com profundidade. Não são qualquer temas que viram, se transformam em reportagem. Às vezes é até notícia, né? Mas reportagem é temas que têm relevância, têm importância para a sociedade e querem ali, né, aprofundar mais sobre o tema para poder elaborar opiniões, críticas, enfim, as pessoas refletirem sobre determinado tema. Por onde circula? Geralmente o texto é divulgado em órgãos de imprensa, jornais impressos, televisivos e de rádio ou revista. Na internet, site, blogs e podcasts. Qual é a estrutura de uma reportagem? Não há uma estrutura física, mas a base é a apresentação do assunto central, que pode ser antecedido ou acompanhado por diversos assuntos paralelos e complementares. É comum apresentar depoimento de pessoas envolvidas no assunto ou a opinião de especialistas. De que linguagem a reportagem se constitui? Em meios impressos, ela se estrutura por meio da linguagem verbal e pode ainda se valer da linguagem visual. Em rádio, podcast, ela se vale de áudio, né? E na TV, de vídeo. Também pode fazer uso de gráficos, tabela, infográficos, além de imagem. E como se caracteriza a linguagem verbal de uma reportagem? Varia de acordo com o público, leitor e do veículo. Em jornais impressos, costuma predominar, né, uma variedade de acordo com a norma padrão, podendo ser mais ou menos formal. Além disso, ela é direta, enxuta e adequada ao perfil dos interlocutores, mas pode sofrer variações, dependendo da situação de comunicação. Bom, pessoal, acho que essas eram essas questões, né? Espero aí que vocês cheguem até o final, acompanhem, mesmo lendo aí, né, resolvendo as questões, para ter conhecimento um pouco mais sobre o gênero. Como eu disse, eu vou passar uma atividade relacionada a esse assunto. Aí um abraço, né, boa aula e até a próxima.